Quem são as vozes na sua cabeça? Sabe quando algum pensamento seu te responde de imediato em alguma situação muito específica? Tipo assim, você deixou seu celular novo cair. Imediatamente você já pensa, meu Deus, eu quebro tudo. Eu não mereço ter nada. Tudo quebra na minha mão. Quem tá te falando isso? Pode parecer que isso é só você sendo consciente ou super se analisando em terceira pessoa e se conhecendo muito bem. E pode até ser, mas na grande maioria das vezes é só uma voz muito antiga que começou a se passar pela sua até que você acreditasse nela. Depois de muitos anos de terapia, uma coisa que eu aprendi foi a identificar cada uma dessas vozes e ir questionando elas realmente. Tipo, quem foi repetindo essas coisas sobre mim até que eu começasse a acreditar que elas eram conclusões minhas. Tem uma diferença muito grande entre o que você concluiu sobre você mesmo e o que foi depositado em você como uma sentença. Algumas coisas você aprendeu com você mesmo, se observando, vivendo, errando e entendendo o seu ritmo. Por exemplo, eu ao longo dos anos fui aprendendo que eu não gosto muito de sair, eu detesto acordar cedo, eu sei que eu sou criativo, que eu me comunico facilmente, gosto de fazer amizades, mas prefiro ficar quietinho no meu canto. E tudo isso veio de uma descoberta gentil, de eu convivendo comigo mesmo. Só que algumas coisas vieram de um lugar menos delicado. Algumas coisas chegam com esse peso de você é assim. E aí isso vai formando uma imagem dentro de você mesmo, que não é exatamente você, mas ela é um reflexo mais cruel, que é mostrado pra você como resposta imediata em alguns momentos bem específicos. Geralmente quando você tá mais vulnerável, mais cansado, mais distraído ou super estressado. E aí quando você tá com a guarda muito baixa, nesses momentos em que elas se aproveitam pra se mostrar como verdades muito distorcidas. Por exemplo, você cometeu um erro no seu trabalho e aí de repente você já se responde, tá vendo, você faz tudo errado, você não presta atenção, você é preguiçoso, você deixou pra última hora, tudo você deixa pra última hora. Em outro momento você quebrou alguma coisa e você começa a pensar que você não merece nada daquilo porque você quebra tudo, você não consegue cuidar de nada que você tem, nada que é seu. Outra aparece num momento muito específico em que alguém ao seu redor tá irritado e essa voz vai te dizer que é você. Essa pessoa tá irritada comigo, fui eu que fiz alguma coisa, eu irrito as pessoas, eu incomodo demais. Com certeza fui eu. Talvez você reconheça algumas dessas vozes em algumas dessas situações. Não exatamente com essas mesmas palavras, mas perceba que é sempre o mesmo mecanismo. Ela sempre vai te fazer sofrer e te colocar pra baixo. E aos poucos elas vão virando as trilhas sonoras desses momentos e marcando eles sempre com uma legenda negativa. Você sempre estraga tudo, as pessoas estão sempre chateadas com você, estão incomodadas com você, ou você é sempre incapaz de conseguir algo porque você mesmo se impede. Quando você começa a prestar atenção no que você pensa nesses momentos, é natural que você fique se questionando por que você pensa isso sobre você mesmo. Mas talvez a melhor pergunta que você possa se fazer seja: quem pensou isso sobre você primeiro? Quem chegou nessa conclusão sobre você antes de você? Quem falou isso sobre mim quando eu ainda não tinha repertório pra discordar? Enquanto eu ainda não tinha conhecimento sobre mim em outros contextos, outras situações. Aprender essa identificação através dessas perguntas é muito importante, mas a gente sabe que não resolve. Eu mesmo já achei que resolveria, eu achei que a minha terapia estava super em dia e eficaz quando eu aprendi a nomear cada uma dessas situações. Eu achei que se eu soubesse nomear cada uma dessas vozes, elas iam se calar imediatamente e iam perder toda a força que elas têm sobre mim. Tipo um filme de terror mesmo, quando o padre precisa exorcizar o demônio e pra isso ele precisa falar o nome dele, pra ele sair do corpo da pessoa. Era tipo isso. Eu achei que eu ia conseguir exorcizar todos os demônios que estavam na minha cabeça, mas isso não aconteceu, porque dar nome às coisas não apaga elas magicamente, mas não quer dizer que não seja nada. Uma coisa muda, você começa a organizar. É como se você tivesse um empilhado de fitas gravadas pra organizar num instante. Você começa com todas elas numa gaveta enfiada no armário, todas misturadas. O que é verdade, o que é exagero, o que é medo, o que é projeção dos outros, o que é culpa que você tá carregando que não é sua. E quando você começa a separar cada uma dessas coisas, já existe um alívio. Porque você começa a perceber que nem todo o seu pensamento merece ter o mesmo tratamento. Alguns precisam ser ouvidos e alguns precisam ser questionados. Você não pode acreditar em tudo que você pensa, porque nem tudo é verdade. Só que mesmo organizando as vozes na nossa cabeça, elas não somem. A gente não esquece nada. Tudo vai pra uma gaveta no nosso inconsciente e fica lá guardado até que a gente precise usar, mesmo que seja negativo. Sabe aquela gaveta bagunçada que você tem no seu quarto? Que é aquela bagunça organizada? Você sabe tudo que tem lá e se alguém mexer, você vai saber que alguém mexeu. Mas ela é um trombolho no meio das suas coisas. Você não consegue achar nada na hora que você precisa, mas você sabe que tá tudo lá. É tipo isso. Você não consegue apagar o que tá lá, você não consegue apagar nada da sua mente. Mas o ponto é, você não precisa viver revirando essa gaveta cheia de lixo.
como se ela fosse útil, ou se fosse a fonte mais confiável sobre você. Se esse monte de tranqueira existe e você não consegue apagar, você precisa transformar o lugar que elas ocupam. Pega todas essas coisas pesadas, todo esse lixo, e muda a relação que você tem com ele. Você coloca o nome nas coisas que estão ali, datas, entende de onde veio, entende o som, quando começou, quem falou, e aí você vai começar a reconhecer quando elas forem mostradas pra você. No primeiro sinal, no primeiro comecinho do instrumental. Tipo, essa eu conheço, essa é a que começa a tocar quando eu acho que todo mundo tá incomodado comigo. E só de reconhecer, você faz com que ela perca a força e que ela consiga entrar com tanta facilidade na sua cabeça. Você não vai fingir que os pensamentos não aconteceram, porque isso é impossível, você já pensou, então ele tá lá. Mas você não precisa aceitar as versões dele. Ao invés de pensar, nossa, eu incomodo as pessoas, você pode pensar, ok, eu incomodo essa pessoa, ela se sente incomodada comigo, e isso diz respeito à minha relação com ela, não à minha relação com todo mundo. Em vez de pensar, nossa, eu sou preguiçoso, eu não sei fazer nada direito, eu não sei fazer nada com tempo útil. Você pode pensar, o que eu tô fazendo, eu fiz com o tempo e a energia e as condições que eu tinha naquela situação específica, naquele momento específico. Ou o que esperavam de mim naquele momento não coubesse na minha realidade. E aí você começa a se ensinar de novo sobre essas coisas e ver onde é que você pode trabalhar melhor dentro do que você aprendeu sobre você mesmo e sabe que é verdade. Ao contrário de sentenças que foram colocadas na sua cabeça e são verdades absolutas, imutáveis. E eu sei que pode parecer muito simples eu estar falando isso daqui, mas não é. Se fosse simples, ninguém deixava de comprar uma roupa que queria muito comprar e gostou muito no provador, porque automaticamente se ouviu pensar que as pessoas iam achar ridículo que você estava tentando aquele novo estilo. Ninguém ia recusar convite para lugares que queria muito ir, porque pensou que as pessoas iam achar muito estranho que você estivesse naquele lugar com aquela roupa, com aquele cabelo, com aquele óculos, enfim. Essas vozes, elas têm anos de vantagem sobre você, então não é fácil. Elas chegaram muito antes e se instalaram tão fundo na sua cabeça, e elas sabem exatamente quais mecanismos usar para te fazer sofrer. Elas sabem quais botões na tua cabeça apertar. Elas têm tanto poder que mesmo que as pessoas não falem mais essas coisas pra você, você ainda continua ouvindo tudo isso porque ficou gravado na tua cabeça. E não dá pra apagar. Então não, você não vai acordar 100% super terapeutizado um dia e ouvir somente a sua voz na sua cabeça. Porque não é fácil, realmente. Essas vozes falaram por tanto tempo e você acreditou tanto nelas que você não consegue mais se ouvir. Você não vai resolver anos da sua história agora, mas a partir de hoje, você vai começar a perceber no meio do seu pensamento o que talvez não seja realmente seu. E a partir de agora, você vai interromper as frases antes que elas virem verdade absoluta. Você vai se perguntar, isso me protege ou isso me diminui? E escolher uma resposta mais justa, mesmo que você ainda não acredite nela. Porque quando você começar esse processo, a sua voz ela vai vir sem força, mas ela vai te contar uma versão menos cruel da sua história. E mesmo assim, você nunca vai impedir todas as vozes de falarem na tua cabeça, mas você vai parar de entregar a trilha sonora da sua vida, dos seus dias, pra elas. Dá pra você ouvir e mesmo assim não obedecer. Reconheça nessa multidão de vozes da tua cabeça qual delas é a sua voz. E pelo amor de Deus, quando você aprender qual é, cuide dela, porque ela provavelmente passou anos tentando falar por cima desse barulho de vozes e ela se calou. Se escute de novo.